Economia, com Juliana Rosa. Economia com ela, Juliana Rosa. Você viu o presidente Lula criticando a taxa de juros, o ministro Fernando Haddad criticando a taxa de juros. Os dois, obviamente, falam o que todo mundo diz: os juros estão altos, os juros estão altos, os juros estão altos, não há dúvida nenhuma disso. E nós vamos ter reunião para discutir isso, né, Juliana? Então, do ponto de vista prático, eu queria te ouvir o que a gente pode esperar, expectativa sobre mudança na política de juros, manutenção, fica como está, o que você está ouvindo por aí, Juliana Rosa? Tudo bem, Oineg? Boa tarde, Fábio, boa tarde para o nosso ouvinte. A pressão é enorme, né? A gente ouviu aí o presidente Lula voltar a cobrar por uma queda de juros no dia que começa a reunião do Banco Central. São 2 dias de reunião, então hoje, amanhã sai a decisão sobre a taxa de juros. Até o ministro da Fazenda já tinha falado que tinha gordura para queimar. E agora há pouco, nesse seminário do BNDES, o Fernando Haddad falou que a taxa de juros está exageradamente elevada. Então, é pressão para todos os lados. Ontem, o presidente da Fiesp participou aqui da Federação das Indústrias de São Paulo, desse evento do BNDES, que foi um evento organizado praticamente para todo mundo falar mal de juros, né? Vamos combinar de todo mundo falar mal dos juros. E o presidente da Fiesp falou que os juros são pornográficos, o Nobel da Economia, tinham economistas de fora do Brasil, né? E o Stiglitz falou também que acha que o Brasil sobreviveu a uma pena de morte, falando sobre o exagero de taxa de juros. Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro da Indústria, também ontem falou que acredita em bom senso de que haverá corte de juros. Então, é um negócio pesado ali em cima do Banco Central. E, Neg, por um lado, o que coloca pressão para o Banco Central baixar os juros quando você olha tecnicamente as condições? Você tem uma economia que está perdendo fôlego, a economia inclusive encolheu, teve queda o PIB brasileiro no último trimestre, né, pelo PIB oficial divulgado pelo IBGE. A gente tem agora mais recentemente essa crise do setor financeiro internacional, por mais que tenha se estancado uma situação mais grave com a compra do Credit Suisse pelo UBS, você tem um ambiente ainda de incerteza. Hoje a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, falou que pode ser que o Tesouro americano tenha que socorrer outros bancos, possa ter que ajudar outros bancos menores nos Estados Unidos. Então isso por si só já deve reduzir a oferta de crédito no mundo e provocar um crescimento menor. Você tem aqui no Brasil uma situação de crédito mais difícil também e mais caro, desde a crise das lojas americanas, que levaram os bancos a segurarem crédito, cobrarem mais caro, a população brasileira muito endividada e inadimplente. Por outro lado, Oineg, a gente tem essa demora, que é o que o Banco Central diz que está faltando, do governo Lula a assumir publicamente quais são as regras fiscais. Hoje mesmo ele fala que só vai anunciar esse compromisso em estabilizar a dívida do Brasil depois da viagem à China. Então, você tem ali uma situação de insegurança, né? Você tem vários motivos para puxar o juro para baixo e o Banco Central está aguardando uma situação mais segura do ponto de vista fiscal, porque isso vai trazer segurança para o Brasil, vai fazer a nossa moeda se valorizar e vai contribuir para a queda da inflação. Então, Eneg, vai ser dura essa decisão do Banco Central aqui do Brasil, porque está com a pressão enorme, né, em cima dele. Você tem realmente uma série de fatores puxando a economia para baixo, né? E, por outro lado, você tem essa incerteza fiscal que o Banco Central diz que é fundamental. Agora, se esperava, né, que se tivesse alguma segurança fiscal, o Banco Central amanhã
não reduzisse juros, mas anunciaria que estaria se preparando para cortar juros. Então, essa mensagem ia ser a mais importante para acalmar os ânimos. Agora, sem segurança fiscal ainda, não se sabe se o Banco Central vai ter realmente esse discurso de que daqui a pouco vai reduzir juros. A gente não sabe o que vai pesar mais nessa reunião dura que começou hoje do Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Bom, a gente vai acompanhar. O Banco Central não tem medo de cara feia. O Banco Central não tem medo de inflação. A inflação é a cara mais feia que pode existir para o Banco Central. Não só a inflação. Esse desajuste que você lembrou, você não tem uma realidade fiscal mensurável. E o presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Fiesp, todo mundo batendo em juros. Se isso servir de argumento para o presidente, para o Banco Central reduzir a taxa de juros, vamos combinar, essa composição do Banco Central é fraca, porque o objetivo de você ter um Banco Central independente é você ter um Banco Central que lastreie suas decisões em argumentos técnicos, não chororô, grito ou cara feia de político, né, Juliana? Pois é, por isso que eu falei que tem aí argumentos técnicos que podem abrir espaço para queda de juros, né? Que é essa questão aí da dificuldade já de crescimento que a gente tem, o próprio crescimento mundial que também contribui para a queda da inflação, né, Eneg? Então, como você está colocando bem, se tem argumentos técnicos e esses que devem ser usados caso se decida por uma queda de juros em breve, né? Claro. Bom, a gente teve o anúncio das montadoras parando de produzir, né, Juliana? E tem a ver também com juros, a capacidade de financiamento das pessoas. Está tudo muito complicado. Você vê que o que aconteceu com o consignado não justifica emprestar por uma taxa de juros menor. Está tudo amarrado, tudo enrolado em cima dos juros. Vamos acompanhar. A Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã. Oi. Essa questão do INSS, você vê que uma prova clara disso que você está dizendo. Não se reduz juro com canetada. Não dá. Porque baixa o juro à força, simplesmente os bancos não emprestam e os aposentados estão sem crédito numa situação que está todo mundo precisando de crédito, né? Todo mundo com a corda no pescoço. Então, é isso. A decisão tem que ser técnica, né? Técnica. Não dá para ser uma decisão política porque o tiro sai pela culatra, né, Enem? E você vê que era engraçado porque o ministro da Fazenda pedindo ao Carlos Lupe para que não baixasse os juros. Quer dizer, tem um juro que ele quer que baixe, tem outro que ele não quer que baixe. É complexo mesmo. É isso aí, Juliana. Então amanhã a gente volta a conversar. Obrigadão de novo. Beijo. Beijão, tchau.